Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança. A gente vai fazer essa conversa valer a pena hoje, não é, Conceição? Verdade, Mirtz, é um prazer estar aqui, é um prazer ter você conosco e sempre vale a pena, sempre uma palavra gostosa, um bate-papo gostoso para você. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Você pode até pensar outra vez, mais uma vez, né, Conceição? Mais uma vez, porque nós sempre estamos comentando assim, somos cidadãos de dois reinos, né? Estamos vivendo no reino. Então, nunca é demais você ter um entendimento o que é esse reino de Deus, né? Sim. Esse reino, ele foi anunciado já no Velho Testamento, já fazia-se menção dele, porque Jesus nos trouxe o reino, mas até que ele trouxesse já havia profecias, e eu vou lembrar uma delas para você. Isaías, no capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. E o verso 6 diz assim, preste atenção: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro e o leão novo, e o animal selvagem andarão junto, e um pequenino os guiará. Essa é uma das profecias de Isaías. Sim. Era anunciando a vinda de Jesus. Sim. Mas, no verso 6, quando ele diz que o lobo e o cordeiro habitarão juntos, o leopardo junto com o cabrito, não é nossa realidade, né? Ele está falando do porvir, né? Essa ainda vai acontecer. Sim, de um governo completo. Essa ainda, por isso eu enfatizei o verso 6 para você. Esse vai ser a plenitude do reino. Sim. Plenitude. Para onde estamos caminhando. Para onde a gente vai. Porque, na verdade, é no capítulo 53 que a gente vai ter o reino que já chegou, aquele que Jesus trouxe. Está lá em Isaías 53, a partir do 2, onde diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhávamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Sim. Aí ele estabeleceu, quando ele foi crucificado, ele estabeleceu um outro reino, né? Aí através então, do Espírito Santo. E é deste que João Batista veio anunciar. João Batista veio dizendo: arrependei-vos, né? Porque é chegada o reino, né? Mas a plenitude só com a volta desse Jesus em glória, né? E é que a gente vai, né, ter essa plenitude. Mas nós queremos falar deste que nós estamos desfrutando como agora. Podemos hoje, nessa época, ter um pouquinho, né, uma provinha daquilo que será, né, como experiência com Deus. É verdade. Mateus 4, 23 diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidade entre o povo. Pregando o evangelho do reino. É disso que a gente quer falar, né? Ele estava trazendo o que a gente chama de as boas novas. A gente não chama o evangelho do reino. Até hoje anunciamos, né? Um governo diferente, um governo espiritual, né? Outro governo, sabe? Ele vem governar sobre nossas vidas, né? Então, queridos, e a consciência que a gente tem que ter disso
porque aquele povo daquela época também esperava um novo governante. Mas que tipo de governante? Eles esperavam um rei com pose, como muitos esperam hoje. Ou né, um general, alguém... Jamais um carpinteiro. Alguém queria livrá-los daquilo que eles estavam vivendo naquele momento do Império Romano, de todas as coisas, né? Mas a gente tem que lembrar, para quando falar do reino, como nós somos criados. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim. Que nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Que nós somos criados com liberdade, com livre arbítrio. Então aí entra a questão. Nós somos criados com tanta liberdade que nós podemos aceitar este reino ou não. A escolha é nossa. A escolha é nossa. E não é nada forçado, é pelo espírito mesmo. Ele não criou um exército de humaninhos, né? Sim. Que fazem o que ele quer. Não né? É por força, né? Então ele nos deu, sabe? E essa possibilidade de escolha é que nos torna livres. Se a gente quer livre, é livre para escolher. Agora, a gente fala assim, eu sou livre para escolher quem vai me governar. Porque nós não temos controle de tudo. Não. Aí nós seríamos totalmente... Então, sempre a gente vai ser confrontado com uma escolha e saber quem nos governa. Desde a criação, o primeiro casal foi confrontado com isso. Sim. Né? Ele disse assim, olha, essa árvore aqui, né? Não coma. Não coma. Agora, vocês são livres para obedecer ou não. Se você comer, você vai morrer. Vai morrer, né? Então, queridos, já era o primeiro teste Deus ao nos criar com essa liberdade de escolha. Sim. Sabe? Aí, essa liberdade tem que ser feita com responsabilidade. Porque, com sabedoria. Com sabedoria, porque do jeito que aconteceu lá, eles fizeram uma tentativa de comandar a própria vida. Não deu certo, né? Então, dali para frente, nós é que vamos escolher, tá? Quem vai nos governar, sabe? Isso aparece nas nossas atitudes, né? Quem nos governa. E também você pode até pensar, eu vou governar a minha própria vida. Então, você escolheu uma pessoa fraca, né? Você não pode esperar ótimos resultados, não né? Porque confiável. Porque até onde você vai, né? Sim. E Deus tem o controle de todas as coisas, é perfeito. Maravilhoso ter o governo divino. Nós somos finitos, somos dependentes, tá? Quem éramos nós antes disso? Eu vou ler para você João 8, tá? Porque quando você vê duas pessoas... Nós somos cristãos, estamos conversando sobre reino, sobre evangelho, mas você vê duas pessoas conversando, às vezes uma diz assim, olha, todo mundo é filho de Deus. Não é essa expressão que a gente vê? Somos todo criaturas. Mundo é filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus, mas filho é só aquele que crê em Jesus. Então eu vou ler para você João 8, o que o evangelho diz a respeito disso. Sim. Porque diz assim, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do 40. Agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que de Deus ouvi, né? Vós fazeis as obras do vosso pai. Replicaram-lhe ele, nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? E por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, nele não há verdade, porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sim, as atitudes deles mostravam de quem eles eram filhos. E hoje não é diferente o filho de Deus. Muitos dizem, eu sou filho de Deus, mas as suas atitudes não dizem que é um filho, né? Então na prática, não tem teoria no reino de Deus. E agora Deus está falando, se você não é filho de Deus,
Você é filho de outra alguém. coisa. A tua atitude de diz que alguém. você é filho de alguém. Você parece sabe? com o fulano. Você entendeu? parece com o pai, que não é Deus, né? Com o pai que você sim. tem. É bem assim. E essa questão da gente falar, é importante a gente falar, Mirtz, porque nós falamos tanto sobre o Evangelho, porque quando você diz que você é uma criatura, você é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos criaturas de Deus. Agora, a Bíblia nos diz que filho só é aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse se torna filho. Esse nasce em Deus, nasce de novo. Porque é o novo nascimento que nós chamamos, carne, né? É o nascimento em espírito, Sim. porque a nossa separação foi assim. Sim. O homem que ele disse que morreria lá É o velho homem. No caso de Adão e Eva, se comesse o fruto, não era uma morte natural, cair duro, morto. Não, vai morrendo aos poucos. Sabe? Né? E a separação ali foi do espírito. Deus, na verdade, Deus, até no Antigo Testamento, é lindo a gente ver isso, a árvore da vida, que dava acesso à vida eterna, foi fechada por 2 querubins. Sim. Nós perdemos ali o acesso a essa árvore da vida. Só ganhamos esse acesso com a morte e ressurreição de Jesus de volta. Porque ele precisava religar aquilo que foi desligado. Então, inclusive, esse religar é a própria origem da palavra religião. A palavra religião, ela vem do latim. Sim. Que chama religar, é ligar outra vez. Sim. Mas também pode ser uma coisa filosófica, né? Ela tem essas possibilidades. O homem estava espiritualmente separado de Deus, né? morto nos seus pecados, seus delitos, é assim que diz. Sim. E ele precisa de se religar. É um reino novo. E eu gosto de uma ilustração de um escritor cristão chamado Ivênio dos Santos, que ele diz que existem 2 religiões quando a gente está falando nelas como filosofias religiosas, que apresentam uma solução para se ligar de novo o homem a Deus, né? Então ele conta uma historinha que eu vou ter liberdade de contar agora. Eu acho, né, muito interessante. Ele diz assim: você pense num nadador, um campeão do mundo, um campeão mundial de natação, vai fazer um desafio de atravessar um lago que nunca ninguém atravessou porque ele era geladíssimo e profundo. Então ele chama a atenção do mundo inteiro para isso, está cheio de repórteres lá, e vai todo mundo para a beira do lago ver esse homem fazer essa façanha. E o pai dele, um homem poderoso, que tinha muitas coisas, leva uma super lancha equipada com tudo, deixa lá na margem para proteger esse nadador. E ele começa a nadar de maneira maravilhosa, ele era ótimo campeão do mundo, mas de repente ele tem cãibra nos pés e nos braços e começa a afundar. E ele vai para o fundo. Então ele vai pedir socorro para o pai dele, sabe? Ele vai dizer: socorro, meu pai. Aí o pai, lá do outro lado da margem, diz assim para ele: meu filho, bata as pernas, bata o braço, né? Use a técnica que você conhece, sai daí. Será que era isso que ele esperava daquele pai para sair daquela? Não. Ele tem um pai que tem uma lancha super poderosa, que tem tudo, que naquela hora pega o pai com aquela lancha, vai lá e resgata e salva o filho que estava morrendo. Quando ele chega até a margem, os repórteres vão dizer assim: como é que é isso, né? Como é que você conseguiu se salvar, sair dessa? Será que ele vai dizer: porque eu sou o melhor do mundo, eu sou um campeão e eu, né, bati minha... Ele vai dizer: não, eu tinha um pai, né, todo poderoso, que veio ao meu socorro e me salvou, me tirou da morte e saiu da vida. É uma história legal, Conceição, porque eu penso assim: a outra religião que o Irene fala é a religião que aceita Jesus como um modelo a ser seguido. Jesus é um profeta que é tão bonzinho que a gente deve seguir. Aí, se você coloca ele nessa historinha que eu te contei, o rapaz está morrendo, aí vai lá, um campeão, chega e fala assim: olha para mim, veja como eu bato os braços, veja como eu bato... ao homem, né? Sabe? Não, primeiro que esse modelo não vai servir, não vai o cara está com cãibra, está morrendo, né? Então, essa história de que o homem é que conquista a sua própria salvação no reino, né? A gente está contando isso justamente para quebrar esse conceito errado. Sim. Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, a gente volta já. No mundo em
em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos falando sobre o reino. Eu amo falar sobre o reino. E a gente até... O governo divino. O governo de Deus sobre as Sim. nossas vidas, aquele momento onde você realmente Tem direção, entrega a sua vida a Jesus. É. E a gente contou essa história que eu achei tão interessante, essa ilustração, porque hoje existe uma religião, uma filosofia, diz que o homem pode salvar-se a si mesmo. Com boas obras, Com né? boas obras, Sim. né? Mas a gente precisa ter clareza, porque a Bíblia diz que só há salvação no nome de Jesus. Nós não fazemos boas obras porque porque queremos ser salvos ou porque vamos ganhar alguma coisa com isso. É porque somos salvos. Então, a atitude daquele que é salvo é fazer boas obras, mas a boa obra não nos salva. Sabe? E assim, para esse tipo de filosofia ou religião, até eles colocam Jesus no meio. Sim. Sabe? Eles falam, Jesus é o seu exemplo. Sim. Sim, mas é o que eu te disse, um exemplo de alguém ao seu lado, você morrendo, indo pro abismo e falando, nada que como eu, bate o pé Sim. como eu bato, não serve. E ele fala com clareza que só há um que intercede por nós. Só Deus. Ninguém mais pode interceder por mim. Dessa forma direta com Deus. É só Ele mesmo, Ele é o nosso advogado. Né? E Ele não é só É o meu nosso exemplo. paráclito. Eu tenho que ser igual a Ele, mas Ele não é só meu exemplo, Ele é meu Salvador. Né? Sim. E quando você conhece Jesus como Ele é, Mirtz, porque Ele é o próprio Deus, você vê que você não consegue ser igual a Deus. E aí já mata essa questão de você ser, Ele ser só um exemplo para você, para ser seguido, como se você conseguisse viver o que Jesus viveu. E sabe, querido, sabe por que a gente fala assim? Fala isso para você, porque ainda existe tantas coisas aí. Tem, por exemplo, algumas, e nós estamos usando o termo religião, filosofia religiosa ou qualquer coisa. Sim. Tem alguém diz que você, se você não conseguir fazer tantas boas obras aqui, ou não conseguir ser tão bom, não tem importância, porque você vai voltar e vai fazer de novo. É o engano do inimigo. Né? Para o que você realmente ficar esperando uma próxima vida para desenvolver o que você então não são conseguiu sugestões agora. que estão Sim. aí, sabe? E eu fico pensando assim, como é que a gente pode acreditar uma coisa? Então, em que número de vida estou eu agora? E a Bíblia né? diz, Mirtz, que ao homem é dado nascer e viver uma única vez. E após isso, aguardar o juízo em Cristo Jesus. Quer dizer, não existe na Bíblia nada que essa nos prove outra possibilidade. Né? Sim. Sabe? Esse homem, sabe? É a oportunidade de dizer assim, porque agora você está sendo refinado, vai fazendo, mas é sempre com a possibilidade assim, você é o responsável pela sua própria salvação. Não. Nós já temos alguém que pagou esse preço. E tem muitos ainda que vivem, por exemplo, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e ainda continua igual no tempo dos fariseus, dos saduceus, ainda continua misturando, achando que as suas atitudes podem melhorar alguma coisa relacionada à salvação. Nós temos uma proposta, Mirtz, respeito a galardão. Nós vamos prestar conta das nossas atitudes relacionadas ao galardão que é o próprio Cristo no reino milenar. Mas aqui a salvação é o sangue de Cristo que nos dá. E ela é completa, corpo, alma e espírito, né? Você precisa só permitir Deus trabalhar. Nós temos um Jesus que já pagou o preço. Já pagou todo o né? preço, sim. E sabe, é diferente... Sabe, mesmo a gente com cãibra nos braços, no pé, não é alguém gritando, olha, né? Porque é o grito diferente, é assim, seja honesto, né? Quando está gritando, bata o pé, seja honesto, faça penitência, né? Dê o melhor de você. Dê o melhor você de vai você. conseguir. E tá, você é bom. Tantas coisas, né?
Não, ele ofereceu, ele já veio, ele já Pagou ofereceu o preço. essa salvação, sabe? A questão, Então, Mirs, que é bom a gente falar nesse ponto, é que quando ele morreu na cruz, ele levou sobre a cruz o nosso velho homem, a minha natureza caída, e liberou ali a vida de ressurreição. Então, eu vou sendo crucificada todo dia, morre um pouquinho do meu eu natural, e a natureza divina, a vida de ressurreição, entra um pouquinho em mim. Então, às vezes, o cristão confunde isso. A parte dele hoje é permitir Deus trabalhar o seu interior com a natureza divina. Esse é o reino de Deus. Esse é o governo e o reino de Deus. E o engano sobre o governo de Deus naquele tempo, quando Jesus veio, foi porque, de fato, os judeus esperavam o Messias. Sim. Né? Mas ele queria um Messias que os tirasse do governo de César Augusto sobre eles, tá? Que era o imperador no mundo naquela época. Mas nós temos que pensar assim, e era tão política mesmo a coisa, porque eles perguntaram assim, a quem que a gente deve pagar imposto? Porque se o outro trouxe um reino, tem um reino de César. E Jesus é claríssimo, dai a César o que é de César. O que é terreno e o que é celestial é celestial. E a Deus o que é de Deus, né? Então, você tem que ter esse entendimento. Eu acho que no mesmo livro do Ivânio que eu li sobre essa ilustração sobre esse nadador, ele também ele fala assim, pensa num casamento. O João e a Maria vão lá se casar. Aí o sacerdote pergunta para o João, João, você aceita a Maria como esposa? Ele diz, sim, aceito. E você, Maria? Para acontecer o casamento, a Maria tem que dizer, sim, eu aceito, né? Eu também aceito, é o que eu quero, né? Porque se a Maria ficar quieta o tempo todo, aí o celebrante vai dizer para ela, olha, quem cala consente, então vocês estão casados, né? Sabe? Não, nós estamos falando em termos de reino, porque você precisa ter esse entendimento. Sim, consciência. É um reino celestial, né? É um reino diferente, é um governo diferente e nos traz coisas boas. É um domínio interior, né? E a falta de compreensão para os judeus foi que nessa espera, por ele estar esperando esse governante e tudo mais, eles vão encontrar um Jesus que, por exemplo, o maior inimigo deles lá era realmente os romanos, e eles viam Jesus dizendo que eles deveriam amar o inimigo, né? Perdoar, não batia com o que eles queriam. Então, eles não bate hoje, o reino celestial não libertar, bate mas Jesus não veio libertá-los do domínio de César, né? Ele veio nos libertar de um domínio muito maior, que eu quero ler para você agora, para você entender, né? Sim. Efésios 2, está lá no livro de Efésios. Efésios 2, a partir do 1, diz assim, ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais outrora andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com ele nos faz sentar nas regiões celestiais. É um outro reino. E é realmente a salvação da alma isso aí. É um reino e um governo celestial dentro de nós. Muita gente ainda busca fora, né? Como eles buscavam na época. Mas é um governo interior. Muda a tua natureza. É um novo homem, na verdade. E o que Paulo está dizendo, explicando aos Efésios, e que serve para nós agora, é que nós nascemos sem esse governo de Deus. Não tínhamos. Sabe? Éramos governados pelo mundo como por muitos isso que está aqui. Ou Sim. por nós mesmos, ou pela qualquer pela coisa. Nossa natureza caída. Pela natureza, Sim. por qualquer coisa que ele está dizendo. Sabedoria humana que sabe? é terrenal, demoníaca que ele fala, né? E ele ainda diz, e nós somos livres para continuar assim. Você sabia, né? Nós somos livres para continuar assim. Sim. Nascemos assim e somos livres para continuar assim.
né? Mas a orientação bíblica, Lucas 11:23, também diz assim: quem não é comigo é contra mim. Sim. E quem comigo não ajunta, espalha. Sabe? Por isso que eu acho que tem lógica aquela pergunta lá do casamento, porque você tem que se posicionar. Se a Maria ficar quieta, o pai não pode falar quem cala consente. Não, ela tem que dizer, eu quero. Você tem que se posicionar nesse reino, né? Sim. Fazer uma escolha, né? Esse posicionamento não é escolher uma igreja, você sabia, né? Porque eu digo assim, quando você se posiciona, é como quando tem um muro, você fica de um lado ou outro. Porque ficar em cima do muro é assim, você vai à igreja, você canta, você tem hábitos, alguns hábitos, tudo, mas quem governa a tua vida? Sim. Você mesmo. Você faz o que você quer. Exatamente. Então, onde você está vivendo? Quem que te governa, né? E não existe um governo celestial como esse, que é espiritual, sem transformação e sem mudança de vida, Mirtes. Porque é outra vida que vem habitar dentro de você e ela se expande ganhando todo o teu ser. Quer dizer, você é transformado. Então, a religião não te salva. O que te salva é essa vida de reino. Esse reino estabelecido dentro de você é que muda e transforma a tua vida. Este governo. Porque, sabe por quê? A palavra é tão clara, ela diz assim, que eu aceito, Jesus, eu confesso, eu reconheço que Ele é Filho de Deus. Sim. E eu convido para ser Senhor da minha vida. Dono da minha vida. Sabe, Ele não pode ser só Salvador se não for Senhor, né? Porque eu preciso desenvolver essa salvação inicial. Ele fala, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Sim. É uma salvação que vai chegar até a minha alma, foi o que você falou agora há pouco. Salvação pela vida de Deus, sabe? Que foi liberada. Sou restaurada no Espírito e vou desenvolver uma salvação que inclui a minha alma, meus pensamentos, as minhas emoções. Mente, as né? minhas emoções. E de acordo com o que eu li para vocês em Efésios, se você não se submete ao governo de Deus, ao reino de Deus, você está debaixo do reino das trevas, ainda. Porque era lá que nós estávamos, né? E uma coisa que ele fala sobre o reino, que ele pergunta sobre o reino, é que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito. E você só tem gozo e você só tem paz e alegria no Espírito debaixo da unção e da obediência, né? Senão você não tem. E qual é a porta de entrada do reino, né? Porque daí a gente está bem falando, a João Batista veio declarando tão, sabe? E lá em Atos, 2:38, nós vamos ler assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, que é esse governo. Essa coisa que acontece, que nós precisamos ter consciência, porque se isso acontece, você não vai ser o mesmo. Não tem como, né? E esse reino é a unção que nos ensina todas as coisas. Às vezes você fala, não, a unção é só para o pastor. Não, a unção é para todo filho de Deus. Você é um sacerdote real. Você é filho de Deus e você recebeu essa vida de ressurreição para mudar a tua história, para mudar a tua vida. A gente sempre, nós já tivemos, eu lembro de conversa que nós fizemos aqui, você está vivendo no reino? Né? Porque você precisa conhecer, né? Sim. Por isso, nunca é demais nós falarmos para você sobre o reino, sobre esse assunto, que somos cidadãos de 2 reinos. Então, nós temos 2 constituições. A Constituição do nosso país, que é a Constituição brasileira, do qual nós vivemos debaixo dela, e se você descumpre a Constituição, salva, né, você tem. E nós temos uma Constituição do reino que nós falamos no rádio, que acabamos de falar, né? Sim. E tudo mais, e vivemos debaixo dela, né? E que nos dá essa chance de sermos uma nova pessoa. De sermos uma nova criatura. Queridos, é o que a gente tinha para você hoje, o assunto é longo, mas o tempo não. A gente agradece a tua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.